Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito importante na matemática e também em outras diversas áreas, que é o conteúdo de equação do primeiro grau. Esse conteúdo, pessoal, cai muito em diversas provas, Enem, concurso, vestibulares e provavelmente qualquer processo seletivo que você for fazer, lá vai ter questões de equação do primeiro grau. Beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, aperte aí no sino, deixe o seu like e vem comigo. Vamos à nossa aula sobre equação do primeiro grau, pessoal. Inicialmente eu faço uma pergunta para você. O que é uma equação? Uma equação é uma igualdade, representada por esse sinal aí, entre duas ou mais expressões, na qual há um ou mais símbolos que representam números desconhecidos. E esses números, pessoal, a gente vai chamar de incógnitas. Geralmente a gente denota como letras x e y, por aí vai, beleza? E uma ideia de equação, pessoal, a gente sempre vai pensar numa igualdade em equilíbrio, certo? Muito trabalhado também com a ideia de balança em equilíbrio, que a gente vai falar um pouco aqui também nessa aula. Em toda equação, pessoal, as letras são incógnitas, valor único desconhecido que torna a equação verdadeira. Então a gente vai ter uma igualdade, certo? E a gente vai ter valores desconhecidos, que a gente vai chamar de incógnita, e a gente vai querer encontrar esses valores, certo? Que tornam a equação verdadeira. Resolve uma equação usando operações inversas, ou seja, o que é resolver uma equação? É encontrar o valor da incógnita, que a gente também chama de solução da equação. E essas operações inversas? Qual é a ideia, professor? A gente vai falar um pouco aqui também, certo? Se você não escutou, geralmente o pessoal comenta, tá somando, passa para o outro lado subtraindo, tá multiplicando, passa dividindo, certo? E a gente vai explicar um pouco sobre isso também aqui, beleza? Então vamos lá, ó. A ideia de balanço e equilíbrio vai ser muito importante aqui para a gente. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu trago um exemplo para vocês aí. Ó. Eu tenho uma balança em equilíbrio, de um lado eu tenho uma jaca, certo? Que a gente pode chamar de valor desconhecido. E do outro lado eu tenho dois pesos de 10 quilos. Então aqui eu tenho uma massa de 10 quilogramas. Aí eu pergunto a vocês, quanto que vale a massa ou o peso da jaca? Então vamos lá, eu vou inicialmente chamar a jaca, que é o valor desconhecido, de x, que é o que a gente vai chamar muito, e eu vou botar o sinal de igualdade, certo? Porque uma balança em equilíbrio é justamente, pessoal, essa ideia de igualdade, certo? Porque eu tenho tudo que eu tenho de peso, de massa de um lado vai ser igual à massa do outro. Por isso que a gente tem essa ideia de igual, né? A massa dos dois lados são iguais porque a balança está em equilíbrio. Então a jaca, que é x, vai ser igual a 2 pesos de 10. Então vai ser 10 mais 10. Daqui a gente pode concluir que o peso da jaca, que a gente não conhecia, é igual a 20 quilogramas. Beleza? Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é uma equação, porque esse símbolo de igualdade ele caracteriza a equação. E a gente vai geralmente chamar o seguinte, esse lado direito aqui de primeiro membro da equação e esse lado esquerdo de primeiro membro e esse lado direito de segundo membro da equação. Beleza? Show? Vamos para mais um exemplo aqui. Um pouco mais, não tão fácil como o primeiro. Então vamos lá. Eu tenho uma balança em equilíbrio aqui, certo? E vamos descobrir o peso ou a massa da maçã. A gente tem 3 maçãs desse lado e um peso de 1 kg. Desse outro lado a gente tem uma maçã e 7 pesos de 1 kg. Então eu vou colocar aqui na forma de equação, certo? Vou fazer o seguinte, eu tenho 3 maçãs, eu vou chamar a maçã de x, meu valor desconhecido. Então vai ficar o seguinte, ó, 3x mais 1 kg, que é esse meu primeiro membro, igual, a ideia de balança em equilíbrio, igualdade, a tudo que está desse lado. Então eu tenho 1x, que é a maçã, mais 7 quilos. Pessoal, a ideia de balança em equilíbrio diz o seguinte, se você retira ou acrescenta algo, um peso de um lado, você vai ter que fazer do outro para manter
o seu equilíbrio, a sua igualdade. E na equação funciona dessa forma. Então vamos lá, qual o objetivo da equação? Encontrar o valor da incógnita x, certo? O peso da maçã. Então vamos lá, inicialmente eu posso fazer o seguinte. Quando a gente quer resolver uma equação, a gente pretende isolar o valor desse x. Então a gente vai usar a ideia de incógnita, letra, a gente deixa de um lado e número a gente deixa do outro, não importando qual lado, beleza? Então foi o seguinte, inicialmente eu quero deixar só maçã desse lado. Como é uma balança, eu posso retirar uma maçã desse lado e retirar uma maçã desse outro que não vai influenciar na minha equação, na minha balança e equilíbrio. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Pronto, eu retirei essa maçã e essa outra maçã aqui, e fiquei com essa balança, que continua em equilíbrio, porque se eu faço de um lado e faço do outro, não altera a minha igualdade, a minha balança em equilíbrio. E o que eu fiz aqui, eu subtraí desse lado um x, eu subtraí x desse lado e subtraí x desse lado também. Como aqui eu tenho um x, quando eu subtraio o outro, ele some e desse outro lado vai ficar como? 3x menos x mais 1, certo? Igual a 7 que sobrou desse lado. Perceba que eu subtraí aqui, 3x menos x vai dar 2x mais 1 igual a 7. Que é o que a gente tem aqui, duas maçãs mais 1 igual a 7. Para a gente encontrar o valor de x, como eu comentei, a gente tem que isolar esse x. Então, o peso está desse lado. Eu não quero que ele fique aqui. Então, eu vou retirar 1 kg desse lado e desse. Vamos fazer isso. Retirei esse quilo e esse outro quilo e não alterou minha igualdade, porque é uma balança em equilíbrio. Tudo que eu faço de um lado e faço do outro não altera o meu equilíbrio. Então, vamos lá. Eu vou subtrair um desse lado, subtrair um desse lado e subtrair um desse outro lado. Quando eu subtraio aqui, pessoal, vai sumir esse 1, vai ficar 2x igual a 7 menos 1, que dá 6. Então, eu vou ficar justamente com isso, duas maçãs igual a 6 kg. E para descobrir o valor da maçã, se está multiplicando por 2 e eu quero descobrir o valor de uma maçã, eu vou ter que dividir pela metade, né? Então, eu vou ter que dividir por 2 desse lado e dividir por 2 desse outro lado. O 2 está multiplicando x e dividindo. Eu posso simplificar aqui. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 2, que é 3. Com isso, a gente encontra o valor do peso da nossa maçã que a gente queria encontrar. Perceba, pessoal, que tudo que eu fiz de um lado, fiz do outro, subtraindo um x ou subtraindo 1 quilo, mostrando aqui na balança, não alterou e a gente acabou encontrando o valor de x. E eu já usei aqui, pessoal, a ideia da operação inversa. Vocês podem não ter percebido, mas nesse caso eu tinha 2x igual a 6. 2 está multiplicando x, eu dividi dos dois lados por 2, certo? Para encontrar o valor de x. E aqui eu também usei o artifício de subtrair um desse lado, um que estava somando desse, certo? No próximo exemplo eu vou explicar mais essa ideia de operação inversa, que vai ser bem prático na hora de resolver algumas questões, beleza? Vamos para mais um aqui, Vamos montar essa equação, essa balança em equilíbrio. Eu tenho 3 laranjas aqui, eu vou chamar 3x desse lado, mais 1 quilo, certo? Esse quilinho aqui, igual a 16 quilos. Eu tenho 16 pezinhos aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 3x mais 1 igual a 16. Como eu quero isolar, eu quero deixar só laranja de um lado, lembra? Vou deixar só incógnita de um lado e número do outro para poder resolver a minha equação. Então, esse 1 que está aqui, eu vou querer sumir com ele. Então, eu vou tirar um desse lado e um desse. Tirei um aqui, 1 kg e 1 kg aqui. Mantive a minha igualdade. Então, eu vou usar essa ideia. Vou retirar um daqui. Vou subtrair um aqui, desse lado. E subtrair um desse lado também. Então, vai ficar, mais 1 menos 1 vai sumir. Esse 1 vai ficar 3x igual a 16 menos 1, vai ficar 3x igual a 15. Que é justamente o que a gente tem aqui. E se eu quiser encontrar o peso da laranja, o que é que eu vou fazer? Se 3 laranjas é igual a 15 quilos, eu vou dividir os dois lados por 3 para poder encontrar o valor de uma laranja. Vou pegar as 3, o valor, e dividir por 3.
Aqui eu vou simplificar, ó, vai ficar x igual a 15 dividido por 3, que dá 5. E agora, pessoal, a gente encontra que o peso de uma laranja é igual a 5. Perceba que, de uma forma mais prática, usando a operação inversa, que a gente fez de certa forma aqui, a gente resolve essa operação. Inicialmente, a gente tinha, vou repetir aqui, ó, a gente tinha 3x mais 1 igual a 16. Ó, esse 1, quando eu subtraio 1 dos dois lados, é a mesma coisa de eu pegar esse 1 que está positivo, passar para o outro lado negativo. Ó. Veja bem, vai ficar 3x, ó. Esse 1 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. 16 menos 1. É justamente o que a gente tem aqui. Ó. A gente vai ficar com 3x igual a 15. Perceba que eu dividi os dois lados aqui por 3, certo? Mas se eu usar a ideia da operação inversa, o 3 que está multiplicando aqui, ó, passa ele dividindo para o outro lado, ou seja, x igual a 15 sobre 3, a gente encontra que x é igual a 5. Então, de forma mais prática, usando essa ideia de operação inversa, a gente pode resolver mais rápido algumas equações aqui. Beleza, pessoal? Então, ó, essa ideia da operação inversa é o seguinte: se um número está positivo, a gente vai passar ele para o outro lado negativo. E se ele está negativo, a gente vai passar para o outro lado positivo. Sempre usando a ideia da operação inversa. Se ele está multiplicando, eu passo dividindo. Se ele está dividindo, eu passo multiplicando. Certo? Porque a gente vai sempre querer isolar o valor de x e para isolar a gente vai ter que passar a letra para um lado, número para o outro. Beleza, pessoal? Nos outros exemplos que a gente for fazer, eu já vou fazer de imediato essa ideia da operação inversa. Você perguntar, por que essa ideia da operação inversa, professor? Justamente dessa ideia de balanço em equilíbrio. Quando você subtrai dos dois lados, ou quando você divide, você pode pensar, como eu falei aqui, de pega um número que está positivo, passa para o outro lado negativo, ou um que está multiplicando, passa dividindo. Beleza? Vamos seguir aqui, pessoal. Então, agora vamos para a definição de uma equação no primeiro grau. Toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero, em que x representa a incógnita e a e b são números reais com a diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau, na incógnita x. Ó, então, essa ideia aqui, ó, ax mais b igual a zero. Professor, mas o que é isso ax mais b? O que é esse a? O que é esse b? Vamos lá, ó. Vamos pegar aquele exemplo da balança. Aqui eu tenho, ó, uma jaca x. A gente viu 10 mais 10 vai dar igual a 20, né? Perceba aqui, ó, esse 20, quando ele não tem nada aqui, é porque ele é positivo. Se eu quiser isolar, passar para o outro lado para igualar a zero, do jeito que está aqui, ó, aí eu vou fazer, vai ficar x, ó, positivo, passei para esse lado aqui, ó, negativo menos 20, igual a zero. Então, a gente tem uma equação desse tipo, de modo que o x está aqui sozinho, e quando o número está sozinho, a gente pode imaginar que ele está sendo multiplicado por 1. Então, o a nesse caso aqui seria 1, e o b, que é esse outro número aqui, ó, seria menos 20. Nesse outro exemplo que a gente fez, ó, ia ficar 3x mais 1 igual a x mais 7. Vamos passar tudo por esse lado aqui. Ó. Esse x está positivo, vai passar para cá negativo, ó, vai ficar 3x menos x. Vou repetir 1 aqui, ó, mais 1. E esse 7 está positivo, vai passar para esse lado negativo, menos 7. Igual a zero. 3x menos x vai dar 2x, mais 1 menos 7, menos 6 igual a zero. Novamente, eu tenho uma equação dessa forma, onde o meu a, que está multiplicando x, é 2, e o meu b é igual a menos 6. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais alguns exemplos agora, para a gente ficar craque em resolver a equação do primeiro grau, beleza? Já vou usar aqui de início a ideia da operação inversa para a gente encontrar o valor de x, que vai ser a nossa solução da nossa equação, beleza? Então vamos lá. Ó. Esse exemplo A, ó, 3x mais 12 igual a 24. Ó, vou repetir aqui, ó, 3x mais 12 igual a 24. Ó, como eu quero encontrar o valor de x, eu vou ter que isolar. Essa vai ser a ideia da resolução de uma equação do primeiro grau. E também dos outros graus que a gente vai estudar mais na frente. Então, o 12 que está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Que é a mesma ideia de que subtrair dos dois lados 12, que a gente comentou na outra aula. Então, vai ficar 3x igual a 24
menos 12, ó, o 12 que está positivo, passei para esse lado negativo. 3x igual a 24 menos 12 vai dar 12. E o 3 está multiplicando, eu posso passar a dividir, que é a mesma ideia de que dividir os dois lados por 3. Então vai ficar x igual a 12 dividido por 3. Então a solução aqui da nossa equação vai ser x igual a 4. 12 dividido por 3, 4. E a gente pode denotar também, pessoal, como esse S aqui, ó, a solução, o valor da incógnita, é igual a 4. E para testar aqui se realmente esse é o valor de x, a gente pode substituir aqui e ver se a equação é verdadeira. Vamos substituir? Vai ficar, ó, 3 vezes x é igual a 4, a gente encontrou, né? Mais 12. 3 vezes 4 dá 12, né? 12 mais 12, 24. Então, beleza, a gente encontrou realmente a solução. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aqui, pessoal. 4x menos 10 igual a 10 menos x. Perceba que dos dois lados agora eu tenho x. Então, a gente vai usar a seguinte ideia. Deixe tudo que é letra x de um lado e número do outro. Vamos lá. Ó. Eu vou manter aqui o 4x. Ó. Esse x que está negativo, vou passar para esse lado positivo. Então, vou colocar ele aqui. Ó, mais x. E vou repetir o menos 10. Ó. Menos 10. E vou manter esse 10 aqui inicialmente. Beleza? Peguei esse estar negativo, passei para cá positivo. E agora eu vou pegar esse estar negativo, passar para esse lado positivo. Para separar tudo que é letra incógnita de um lado e número de outro. Vai ficar 4x mais x, que vai dar 5x, igual a 10. Vou repetir esse 10. Esse 10 está negativo, vou passar para esse outro lado positivo, mais 10. Então vai ficar, ó, 5x igual a 20. O 5 que está multiplicando, ó, quando eu tenho um número e o x assim, sempre vai estar multiplicando, pessoal, certo? Vocês vão se acostumar com essa notação. Então, o 5 que está multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar x igual a 20, dividido por 5. Então, x vai ser igual a 4. Então, essa coincidindo aqui, né? Então, a solução vai ser x igual a 4. Você pode testar aqui, ó, substituir por 4, ver se vai dar certo, certo? Para ver se a solução tá ok. Vamos fazer mais essa aqui, pessoal. 5x menos 3 mais 2x igual a x mais 2x. Vamos lá. Usando a ideia, né? X de um lado, letra de um outro e número do outro. Então, ó, eu vou ter o seguinte, eu tenho 5x mais 2x. Já vou colocar aqui, ó, 7x desse lado. Menos 3. E desse lado eu tenho x mais 2x, que vai dar 3x. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 3x que está desse lado, eu vou passar para esse lado com o sinal inverso. Ó. Como não tem nada, a gente considera sempre positivo. Então, vai passar para esse lado, ó, 7x menos 3x igual a menos 3 desse lado. Eu vou passar para esse lado positivo. Vai ficar 3. 7x menos 3x, 4x, né? Igual a 3. E o 4 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 3 quartos. Então, a solução aqui, ó, é x igual a 3 quartos. E você pode substituir aqui, ó, nessa equação, como a gente fez inicialmente, para ver se realmente é a solução correta. É uma forma de conferir se você acertou na sua conta. Beleza? Vamos para mais uns exemplos aqui. Ó. 3x dividido por 7 igual a 6. Vamos isolar o valor de x. Ó. Então, esse 7 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 3x igual a 6 vezes 7, certo? Então, vai ficar 3x igual a 42. O 3 que está multiplicando o x, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar x igual a 42 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 42 dividido por 3 vai dar 14. Então, essa vai ser a solução da nossa equação. Solução x igual a 14. Tranquilo? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Ó. 7x mais 5 dividido por 2 igual a 27. Mesma ideia dessa aqui, pessoal. Ó. Esse 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar, ó, 7x mais 5 igual a 2 vezes 27. 2 vezes 27. Então, vai ficar 7x mais 5 igual a
2 vezes 27, 54. Esse 5 que está positivo, como eu quero deixar x de um lado e número de outro, essa é sempre a ideia, esse 5 que está positivo, vou passar para esse lado aqui negativo. 7x igual a 54 menos 5. Então, vou ficar, ó, 7x vai ser igual a 54 menos 5, vai dar 49. Então, o 7 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 49 dividido por 7. X igual a 49 dividido por 7, vai dar 7. Então, a solução aqui é x igual a 7. Beleza? Vamos fazer mais esse exemplo aqui, ó. Mesma ideia, pessoal. Então, pessoal, vamos fazer mais esse exemplo aqui, esse exemplo F, usando a mesma ideia, ó. O 2 está dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar 3x menos 15 igual a 2 vezes 5, vai dar 10, né? Então, ó, 3x, esse 15 que está negativo, vou passar para esse lado positivo. Então, vai ficar 10 mais 15. Então, vai ficar 3x igual a 10 mais 15, 25. Então, x vai ser igual a 25 dividido por 3. E essa aqui vai ser a solução da nossa equação, certo? Que é uma fração e pode acontecer também, beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, ó, um pouco diferente. 3 vezes tudo isso aqui em parênteses igual a menos 7. Sempre quando a gente tiver, pessoal, a multiplicação por um parênteses, a gente vai usar aquela ideia da propriedade distributiva. Que vai ficar o seguinte, 3 que multiplica 2 e 3 que multiplica menos 2x. 3 vezes 2 a gente sabe que vai dar 6, né? 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E a gente tem um x aqui, ó, menos 6x, igual a menos 7. Ó, eu vou deixar tudo que depende de x de um lado e número do outro. Então, esse 6 está positivo, vou passar para esse lado negativo. Vai ficar menos 6x igual a menos 7 menos 6. Então, vai ficar menos 6x igual a menos 13. Pessoal, lembra que tudo que eu faço de um lado e eu faço do outro da minha equação não vai alterá-la. Então, eu vou multiplicar, ó, multiplicar por menos 1 desse lado e multiplicar por menos 1 desse outro lado. Quando eu faço isso, eu sumo com esse sinal aqui de menos, porque menos com menos vai dar mais e 1 vezes 6x vai dar 6x. E dessa mesma forma aqui, ó, menos 13 vezes menos 1 vai dar 13. E agora, ó, o 6 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, x igual a 13 dividido por 6. Solução vai ser 13 sobre 6 da nossa equação, beleza? Show? E para finalizar, pessoal, vamos resolver essa última equação aqui, ó, que envolve fração. Ó, eu tenho 3x menos 2 dividido por 4 igual a x mais 3 dividido por 3 mais 1. Ó, tudo que depende de x eu vou deixar de um lado e número do outro. Como eu tenho aqui, ó, x mais 3 dividido por 3, vou passar para esse lado aqui. Como está positivo, ó, não tem o sinal, está positivo, vou passar para esse lado negativo. Observe, pessoal. Vai ficar 3x menos 2 dividido por 4 menos isso tudo, ó, x mais 3 dividido por 3. E o 1, ó, que ficou desse lado, eu mantenho. Então, ó, como eu tenho a subtração de frações, vou encontrar o MMC. Ó. Se a gente for fazer o MMC de 4 e 3, ó, vai dar 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Repito 3. 2 novamente vai dar 1. Repito 3. E agora o 3 vai ficar 1. Então, o MMC vai ser 2 vezes 2, que é 4 vezes 3, 12. Então, esse aqui vai ser o MMC. E a gente vai usar aquela regra. 12 dividido por 4 vai dar 3, que multiplica tudo isso aqui. Então, vou multiplicar tudo isso. Ó. Sempre quando for multiplicar mais de um termo, pessoal, usa o parênteses. Então, vai ficar 3x menos 2. E aqui, ó, 12 dividido por 3, que dá 4, né? Que multiplica tudo isso aqui. Vou repetir o sinal de menos. Eu vou multiplicar 4 vezes x mais 3, igual a 1. O 12 que está dividindo, vou passar para esse lado multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 3x menos 2
menos 4 vezes x mais 1 igual a 12, né? Então, vamos lá. Vamos vir para cá. Ó, agora eu vou usar a propriedade da distributiva. Ó. 3 vezes 3x vai dar 9x. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E aqui eu tenho, ó, menos 4 vezes x vai dar menos 4x. Menos 4 vezes 3, menos 12, igual a 12. Vou repetir aqui essa equação. 9x menos 6, menos 4x, menos 12, igual a 12. Então, vamos lá. Ó. Vamos juntar esse x aqui. Ó. 9x menos 4x vai ficar 5x. E vamos juntar aqui, ó, menos 6 com menos 12 vai ficar menos 18, igual a 12. Esse menos 18 que está negativo, vou passar para esse lado positivo. Então, vai ficar 5x igual a 12 mais 18. Então, eu vou ficar com 5x igual a 30. O 5 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 30 dividido por 5. Então, vai ficar x igual a 6. Solução, ó, x igual a 6. Beleza, pessoal? Show de bola? Pessoal, e a ideia da aula de hoje era essa. A gente falar um pouco sobre o que é a equação do primeiro grau e fazer alguns exemplos aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.